Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos examinar a porção Kof, do Salmo 119, corresponde aos versículos 145 a 152. Vamos ler o texto da Palavra de Deus e aprender nossa lição para o dia de hoje. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor. Eu guardarei teus decretos. Clamo a ti, salva-me, para que eu guarde teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Aguardo tuas palavras com esperança. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Senhor, ouve minha voz, conforme teu amor. Vivifica-me conforme tua justiça. Os que me perseguem se aproximam de mim de forma traiçoeira, andam afastados da tua lei. Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Estamos vendo aqui o salmista clamando ao Senhor, um momento de angústia, de desesperança, combinado com a esperança que tem na palavra de Deus. Isso é muito comum entre os salmistas. Ao mesmo tempo que expressam seus sentimentos de angústia, de dor, de sofrimento e até mesmo de inquietação, ao mesmo tempo eles também expressam sua fé, sua confiança na presença de Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes achamos que confessar a Deus nossas fraquezas, nossas limitações, seria falta de fé. E isso não é verdade. Aqui encontramos o salmista clamando, e ele diz no verso 145 que clama de todo o coração. O que significa isso? Que ele clama com a inteireza de seu ser, com todo o seu ser. Isso é muito interessante, isso aparece várias vezes neste salmo. E ele faz com isso um voto, um propósito, uma promessa. Qual é a promessa? Guardar os decretos de Deus. É interessante que guardar aqui significa manter-se vigilante, proteger. Então a ideia é de que ele clama ao Senhor, no primeiro momento, ele clama a Deus, diz, clamo ao Senhor de todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha vida, e eu prometo que vou guardar, vou observar atentamente os teus decretos. No verso 146, a gente tem uma pergunta. Qual é o clamor do salmista? O que ele está clamando? O clamor dele é: salva-me, ajuda-me, liberta-me. Mas salvar de quê? Ou do quê? A resposta está no verso 150. Os que me perseguem se aproximam de mim de forma traiçoeira, andam afastados da tua lei. Então o clamor do salmista está muito claro. Ele está clamando ao Senhor porque ele está sendo perseguido. A ideia da palavra aqui, os que me perseguem, é aqueles que estão no encalço, estão constantemente indo contra ele, tentando achar alguma coisa para que possa derrubá-lo. E como é que eles fazem isso? Com infâmia, ou um plano mau, com malícia. Né? O texto aqui, a nossa tradução diz, se aproximam de mim de forma traiçoeira. A ideia é de que estes que o perseguem tentando falar mal dele, tentando apontar seus erros e confrontá-lo com a malícia, com a maldade. Né? Outra coisa que percebemos aqui é quem são estes. Né? Não apenas como perseguem, mas quem são? Estas pessoas que o perseguem, elas são pessoas que se mantêm longe da lei de Deus. Estão afastados da tua lei. Veja, queridos, é muito comum encontrarmos pessoas que, por causa do nosso testemunho, acabam se levantando contra nós. Não é raro encontrarmos pessoas que, às vezes, nos confrontam ou apontam os nossos erros, e isso é muito comum
né? Todos podem errar, mas você que se diz cristão, você que diz que teme a Deus, qualquer deslize seu é rapidamente apontado e você logo já vai receber uma pedrada. Então isso é comum. O salmista está passando por esta situação. O que fazer quando isso ocorre? O que fazer quando pessoas nos perseguem por causa da nossa fé e da nossa comunhão com Deus? Em primeiro lugar, comece a orar. Verso 147. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. Então comece a orar e ore com perseverança e paciência. Veja que essas duas ideias aparecem aí no verso 147. Levanto-me antes do amanhecer. Isso significa que ele demonstra a sua perseverança diante de tudo isso. Levantar-se antes do amanhecer significa que você não ficará deitado na cama, relaxado. Você, pelo contrário, diante de tudo isso, você vai se levantar cedo, você vai orar com perseverança. De fato, você acordar bem cedo ou antes de amanhecer para orar, precisa de muita perseverança. Mas ele também diz que essa perseverança tem que estar aliada à paciência. Aguardo em tuas palavras com esperança. Não é simplesmente orar e achar que Deus vai lhe responder antes do meio-dia ou antes do fim da tarde. É orar com perseverança e paciência. E onde nós encontramos força para orar com paciência? Na palavra de Deus. Segundo lugar, medite na lei de Deus e mantenha a vigilância. Verso 148. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Meditar nas vigílias da noite, meditar na palavra de Deus, meditar na lei de Deus, nos faz refletir na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, isso nos traz esperança. Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, como você vai ter esperança? A esperança está alicerçada nessa meditação, nessa reflexão da palavra de Deus. Então, ao invés de você ficar assistindo as novelas à noite, por exemplo, você poderia se colocar num lugar, meditar, ler a palavra de Deus, refletir e encher o seu coração com a palavra de Deus. E mantenha vigilância. É muito interessante porque ele diz aqui: mantenho-me acordado nas vigílias da noite. A ideia é dos guardas noturnos. E nós sabemos no passado, e hoje também, a importância daqueles que vigiam durante a noite. E nós temos que estar também atentos e vigilantes diante de tudo o que nos ocorre, compreendendo que os dias que vivemos são dias maus. Em terceiro lugar, peça a Deus que lhe escute com amor e lhe vivifique com justiça. É muito interessante aqui, porque no verso 149 ele diz: Senhor, ouve a minha voz, conforme teu amor, vivifica-me conforme tua justiça. É muito interessante, porque o salmista às vezes parece que está falando do túmulo. Parece como se ele estivesse assim, nas últimas, pronto para ser enterrado. E aí ele fala desse vivifica-me, como se traz-me de volta da morte. Não quero permanecer ali. Essa situação está me colocando numa situação limite. E aí ele diz: ouve-me com o teu amor. Ouve a minha voz com o teu amor. A palavra amor aí, ela é uma palavra ampla, várias vezes repetida nesse salmo, que significa bondade, carinho, graça, misericórdia. Então, ele está pedindo toda a atenção de Deus, o carinho de Deus para o seu sofrimento. E ele pede que lhe vivifique com a justiça. E lembre-se, é a justiça de Deus que nos dá vida. Não é a nossa justiça que nos faz aceitos
diante de Deus. É a justiça de Cristo que nos faz ser aceitos diante de Deus. Foi aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que faz com que possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Temos que pedir sempre ao Senhor que nos vivifique com essa justiça. Mais duas coisas para terminar. Quarto lugar, nunca se esqueça de que Deus não nos abandona. É o que ele vai dizer no verso 151. Ele diz: Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Eu quero citar aqui um comentário de Calvino sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: Deus nunca abandona, nem desaponta seu povo em suas necessidades, porque ele é fiel em suas promessas e por meio delas, ele nos assegura que o bem-estar de seu povo será sempre o objeto do seu cuidado. Queridos, coisa maravilhosa é poder confiar no cuidado de Deus. Não se esqueça de que Deus não lhe abandona. Ele está perto, mais perto do que você imagina. Os mandamentos dele são verdade, por isso Deus não falha. E finalmente, mantenha-se pronto para aprender. Verso 142. Há muito aprendi dos teus testemunhos. O salmista aqui declara que ele tem aprendido dos testemunhos de Deus. E esse aprendizado, saiba, é constante, porque esse aprendizado constante produz uma convicção inabalável. É a cada dia, cada momento, cada instante. Nunca pensar que já aprendeu tudo, já leu tudo, já é cristão por muito tempo. Não, estamos sempre aprendendo. Há muito aprendi e continuo aprendendo, porque os teus testemunhos foram estabelecidos para sempre. Não é para um momento específico, mas para todo o sempre. O que você tem passado? Que sofrimento você tem tido? Que luta? Clame ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, clame ao Senhor. Ore, medite, vigie. Lembre-se que Deus cuida de você e aprenda sempre com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e você tenha um dia abençoado na presença do Pai.